Gente, essa palavra que eu vou pregar é uma das palavras que Deus mais tocou no meu coração. É alguma coisa assim que vai impactar a tua vida. E hoje o tema dessa mensagem é Jesus, o soberano do universo. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Quem manda nessa bagaça aqui tem nome e é Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu quero ver você se expressar se você crê nisso. É Ele que manda. Sabe, gente, dos muitos homens poderosos que já passaram pela terra, alguns foram chamados de o Grande. Receberam um título ao lado do nome como o Grande. Por exemplo, na Bíblia, no tempo da Bíblia, existem muitos reis, conquistadores extraordinários que receberam esse título. Nós temos na Bíblia Ciro o Grande, Dario o Grande, Xerxes o Grande, Herodes o Grande. No período intertestamentário, entre o Velho e o Novo Testamento, nós temos o Alexandre o Grande. Mas uma coisa que eu acho incrível, as enciclopédias listam mais de 130 pessoas que foram chamadas de o Grande. Mas Jesus, o maior de todos, nunca foi chamado de o Grande. Você não tem Jesus o Grande ou Cristo o Grande. Por quê, meu irmão? Simplesmente porque Ele é único, Ele é incomparável, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Seu poder absoluto, seu reino é infinito, seu trono é inconquistável, Ele é indescritível, Ele nasceu como rei e morreu como rei. A Bíblia fala que Ele é o dominador dos reis da terra. Ele é o nosso Messias, o nosso intercessor e o nosso Salvador. E estes títulos falam de relacionamento. Mas apesar disso, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o soberano Senhor. Amém? Ele comanda e controla, e nada fica fora do seu poder absoluto. Ele é a âncora da nossa alma, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o soberano de toda a terra. E na mensagem de hoje, eu quero refletir com vocês a respeito disso, porque isso é muito importante para que o povo de Deus entenda. Nós estamos em tempos de eleições, em tempo em que alguém vai assumir o poder desta nação. Mas eu quero dizer para vocês que acima deste que assumirá está o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Então, na mensagem de hoje eu quero fazer duas reflexões. Primeiro, eu quero apresentar para vocês os 5 títulos de Jesus como rei. E depois, na segunda parte, eu vou falar sobre o seu trono real e o que isso tem a ver conosco. Amém? O primeiro título que Jesus recebeu nas Escrituras é Rei dos Judeus. E Ele recebeu isso em 2 ocasiões diferentes, tanto no seu nascimento quanto na sua morte. Lá em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 2, diz assim, quando os magos vieram visitá-lo, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente e Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Diga, rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles trouxeram presentes reais, ouro, incenso, mirra. Ouro porque ele era rei, incenso porque ele é sacerdote e intercede por nós, e o incenso representa isso. E mirra porque este rei um dia morreria por toda a humanidade. Mirra é uma especiaria que fazia parte do processo de embalsamamento dos mortos. Então ele é o rei dos judeus. O segundo título que Jesus recebe ele recebeu também esse Rei dos judeus na sua morte, não é? É o mesmo título, porém na sua morte. Lá em Mateus 27, 11, a Bíblia diz assim, Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo,
és tu o rei dos judeus? Respondendo-lhe Jesus: tu dizes. E mais tarde, quando ele estava crucificado já, Mateus 27:37 diz: por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Então, este foi o título que Jesus recebeu tanto na sua morte quanto no seu nascimento. O segundo título que ele recebeu como rei é Rei de Israel. O primeiro, rei dos judeus; o segundo, rei de Israel. Em João 49, a Bíblia diz: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. E 3 anos mais tarde, quando estava na cruz, foi chamado de rei de Israel também. Mateus 27:42, um dos ladrões, zombando de Jesus, diz: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Diga assim: em primeiro lugar, ele é rei dos judeus. Diga: ele é rei de Israel. Em segundo lugar, em terceiro lugar, ele é rei dos reis. E esse é o principal título de Jesus no livro de Apocalipse. Lá no capítulo 17, versículo 14, a Bíblia diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, querido, se você é de Jesus, você é vencedor, e mais do que vencedor. Não importa quem vença essa eleição, nós somos mais do que vencedores. Amém? Aplauda ao Senhor. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículos 11 a 16, e aqui fala da batalha do Armagedon, quando Cristo vai descer juntamente com os seus santos à igreja. E o texto diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto de tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aplauda ao Senhor, ele é o Rei dos reis. Significa que todos os reis da terra, os que existiram e os que existem hoje, são governados pelo Rei dos reis. Ele está no controle do universo. Amém, igreja? Se expressa aí, meu irmão. Glorifica o Rei dos reis. Dá um brado de vitória. Diga aleluia. Glória a Deus. Nós vivemos num tempo em que os homens lutam para vencer as eleições. Todos eles falham. Todos eles perdem. Somente Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Todos os grandes e pequenos vão se prostrar diante dele. Eu sou muito feliz porque Jesus é meu amigo, porque ele é o meu Salvador, mas ele é o meu Rei também. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. O quarto título que ele recebe como rei é que ele é o Rei de toda a terra. E quando voltar, meu irmão, ele será conhecido como o Rei de toda a terra. No livro de Zacarias, capítulo 14, versos 5 a 9, é o texto do Velho Testamento que apresenta a mesma situação, a batalha do Armagedon. E Zacarias 14, 5 a 9 diz assim, fala do dia que Jesus voltar. Vai ser um dia estranho. A natureza vai estar estranhamente se revelando. E o texto diz:
Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis, está falando do povo judeu, como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Olha para o teu irmão do lado e diga: você está nessa multidão aí. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Será um dia em Israel nublado, frio. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Aí fala: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será um Senhor e um só será o seu nome. Diga Yeshua. Yeshua, diga Jesus. Aleluia, um só o Senhor, o rei de toda a terra. Glória a Deus, aleluia. Ele está no controle, meu irmão. Na primeira vez ele veio para ser o rei redentor. Na segunda vez ele virá para ser o rei governador. Na primeira vez ele veio para estabelecer o seu reino espiritualmente, que é a igreja. Na segunda vez ele vem para estabelecer o seu reino física e politicamente no milênio. O reino foi inaugurado na primeira vinda, mas será consumado na segunda vinda. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o meu rei, ele é o teu rei. Diga: Jesus é o meu rei, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Pode se expressar. Mas há um quinto título, irmãos, que ele tem, que diz respeito a como ele governa no mundo espiritual, no céu e sobre todo o universo. Rei da glória. Esse título ele só pode exercer de maneira exuberante e completa na presença de todos os seres celestiais que estão na glória de Deus. Esse texto é um texto muito especial, porque a gente sabe muito do que aconteceu com Jesus aqui na terra. Sabe quando ele morreu, quando ele ressuscitou. Sabe até que ele, do Monte das Oliveiras, ele subiu ao céu. Mas poucas pessoas sabem que a Bíblia retrata como é que foi o dia que ele entrou no céu. Como ele foi recebido pelos anjos, pelos arcanjos, pelos 4 seres viventes, por todos nos céus. Isso está lá na palavra de Deus, no Salmo 24, versículos de 7 a 10. O salmista, portanto, está tendo uma revelação do dia em que o Messias volta para os céus. Porque ele deixou a glória, se tornou um de nós, viveu como um de nós durante 33 anos, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. E aqui esse texto fala de quando ele entrou de volta nos céus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Aleluia! Quem é que deixou o céu e que está voltando? Jesus. Deus nunca deixou o trono. Está falando do Senhor, e Ele de fato, Ele venceu muitas batalhas. Foi Ele que venceu a batalha contra os amalequitas, na figura de Josué.
Moisés ficava lá orando com os braços estendidos, mas Josué, aquele que tem o mesmo nome de Jesus, é que estava vencendo a batalha dos amalequitas. Foi ele que venceu a batalha de Jericó e fez cair as muralhas. Foi ele que deixou Jacó vencer a si mesmo, porque ele ia transformar Jacó de um falsário, de um enganador, num homem transformado que lutou com Deus e venceu. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. E meu querido, ele é o Rei de todo o universo. Não pense você que ele não comanda o Brasil também. Ele comanda o Brasil. Levante a tua voz e diga: Jesus é Senhor do Brasil. Mais forte: Jesus é o Senhor do Brasil. Para que as hordas do inferno ouçam e saibam que quem comanda esta nação é Jesus. Há um grande pregador no passado, chamado S.M. Lockridge. Ele pregou um sermão maravilhoso, chamado Este é o Meu Rei. E eu vou traduzir um parágrafo que eu achei muito lindo do seu sermão, que diz assim: ele é a peça central da civilização. Ele se levanta acima de todos os demais. Ele é único, sem paralelo. Ele é supremo, é sem precedente, é preeminente, é soberano. Ele é a melhor ideia para a literatura, é a mais alta personalidade na filosofia. Ele é o meu rei. Ele não tem nenhum predecessor e não terá nenhum sucessor. Ninguém antes dele e ninguém depois dele. Você não pode aprovar o seu impeachment e ele não vai se aposentar. Ele é o meu rei. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, tu és rei sobre a terra. Quando a gente pensa nisso, não te traz muita esperança, meu irmão. Não dá vontade de você olhar para o céu e dizer: Jesus, eu sei que o Senhor está no controle. Diga assim: Jesus está no controle. Ele está no controle da sua vida, ele está no controle da sua família, ele está no controle dos seus negócios, ele está no controle desta nação. Amém, igreja? Ele está no controle. Glória a Deus. 5 títulos de rei nas Escrituras. Vamos repeti-los? Diga assim: em primeiro lugar. Vamos lá. Estou procurando aqui. Em primeiro lugar, ele é rei dos judeus. Diga: em segundo lugar, rei de Israel. Terceiro lugar, rei dos reis. Quarto lugar, rei de toda a terra. Quinto lugar, rei da glória. Aleluia. Agora eu quero falar sobre o trono deste rei. Seu trono real. Você gostaria de saber o que Jesus está fazendo no céu agora? Quantos gostariam? Eu quero dizer que ele está sentado no trono e comandando a história da humanidade. Nada acontece fora da sua vontade e do seu querer. Colossenses 3, de 1 a 4 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, no trono. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu quero aqui deixar claro uma coisa. Isto não é um convite para alienação. Isto é um convite para que você pense todas as coisas dessa vida por um viés espiritual e divino. Nós estamos vivendo aqui na terra, então é óbvio que Deus quer que nós sejamos influência, que nós transformemos, que nós conquistemos. Mas a nossa maneira de enxergar esse mundo é como quem pensa nas coisas do céu, em favor do reino de Deus e não em favor do reino da terra. Amém, igreja? Porque quando Cristo se manifestar, Ele que é a nossa vida, nós seremos manifestos com Ele em glória. Então o crente deve
viver na terra, fazer tudo o que tem que fazer, trabalhar, casar, estudar, conquistar, prosperar, mas sempre com o coração no alto. Deus não é o teu empregado, e Ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada por você, se você não estiver profundamente engajado no seu projeto de governo na terra. Quando Jesus ensina a orar, Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Quando o crente começa a se engajar neste chamado de implantar o reino de Deus, aí as portas serão arrebentadas diante dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Diante do fato que Ele está no trono, eu quero falar para vocês de algumas atitudes que nós temos que ter. A primeira atitude, irmãos, é que nós devemos adorá-lo de todo o coração. Vocês se lembram quando os reis magos compareceram diante de Jesus, ainda menino? Eles se prostraram e o adoraram. Muito mais nós que sabemos que Ele é um rei tão extraordinário e tão poderoso. Apocalipse 5, versos 6 a 14, mostram como a igreja estará diante do Jesus que governa e que está no trono. E como vai adorá-lo? Eu quero ler esse texto longo para vocês, porque ele é lindo. Toda vez que eu leio eu choro, porque eu sei que eu vou estar lá nesse dia. E eu já quero começar a ensaiar. E nós vamos fazer um ensaio aqui hoje. Nós vamos fazer um ensaio desse momento que vai estar na sala do trono. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, fala de autoridade total, bem como 7 olhos, fala de conhecimento total, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita. Este livro é o livro que vai falar do destino da humanidade. E Jesus toma o livro das mãos de Deus, da mão direita de Deus. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia! Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando, é um coro de bilhões de pessoas, irmãos, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra. Quantos aqui vão para o céu porque creem em Jesus? Você está no meio dessa turma aqui. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu querido, que nós já temos que começar a ensaiar agora. Não existe um curso que nos ensine a adorar. Você adora porque ama. Eu quero dizer para você que você pode ser a pessoa mais desafinada do mundo, e ainda assim, a tua adoração vai chegar mais afinada do que qualquer Caruso, Michael Jackson, Barbra Streisand ou qualquer outra cantor ou cantor que já passou por esse mundo, mas que não o adora por amor. Você já imaginou o privilégio de estar nesse dia entoando cânticos de adoração ao Senhor? Ele é digno da nossa adoração. E é nosso
privilégio poder adorá-lo. A segunda atitude que a gente tem que ter, pelo fato de que Ele está no trono, devemos trazer diante dEle todas as nossas orações e necessidades. Você sabia que o trono de Jesus é o destino final das nossas orações? Em 2 Reis 19, conta a história do rei Ezequias. Houve um império chamado Império Assírio, que invadiu o reino do norte de Israel com as suas 10 tribos, porque eles estavam debaixo de idolatria e de pecado, e ele os levou, e essas 10 tribos nunca mais voltaram. Ele em seguida vai tomando as cidades de Judá e cerca Jerusalém. Ele manda o seu capitão chamado Rabsaquer levar as cartas que ele tinha escrito. E nessa carta ele diz o seguinte: olha, eu venci todos os povos e os seus deuses. Não pensem vocês que vocês vão me resistir, muito menos o seu Deus. Já venci a eles todos, vou vencer vocês também. Rendam-se. Mas acontece que Ezequias recebe essa carta, ele chama Isaías, mas ele vai para o templo, ele abre a carta diante de Deus, ele bota no chão e lê a carta para Deus, diz: olha aí, Deus, o que ele está falando. Ele está dizendo que ele venceu todos os povos e os seus deuses, e está dizendo que eu também não vou resistir, porque o Senhor é um Deus fraco. Então olha aí, Deus. Eu vou ler o texto, 2 Reis 19, 14 a 19. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus, é o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Essa é a oração que os crentes deviam estar fazendo nessa eleição. Essa é a oração que os crentes deviam estar falando. Senhor, está todo mundo dizendo que nós já perdemos, mas Senhor, ouve a oração e mostra quem é que manda aqui nesse lugar. Amém ou não? Glória a Deus. Então você chega diante do trono para adorar? Sim. Mas você chega diante do trono também para orar, para pedir. Temos que levar os nossos fardos para o Senhor. E como diz Hebreus, encontramos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, diga confiadamente, junto ao trono da graça. Quem está sentado no trono da graça, irmãos? Diga Jesus. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Quando você chega diante de Deus, você chega para encontrar graça. Peça a Deus o que você precisa. Não venha pedindo desculpa de te incomodar, viu, meu Deus? Eu sei que eu não mereço, mas se o Senhor não quiser dar, também não precisa. Quando for orar diante de Deus, chegue confiadamente: Senhor, eu estou chegando, não porque eu mereça, mas porque Tu mereces. Não na minha santidade, mas na Tua. É o Senhor quem conquistou o direito para que eu entrasse na Tua presença, diante do trono da graça, para encontrar socorro em ocasião oportuna. Amém ou não? Então peça a Deus: pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo que pede recebe. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que já existiu,
escreveu certa vez a respeito do trono. Nós podemos chegar confiadamente diante do Senhor, porque o seu trono não é um trono para receber tributos, é um trono para dispensar presentes. Venha você que é miserável e não tem nada para dar. Venha você que não tem nenhum mérito e é destituído de virtudes. Esse não é um trono de glória que suporta a si mesmo cobrando impostos dos seus súditos, mas um trono que glorifica a si mesmo por ser uma fonte que jorra boas dádivas. Venha para o trono para adorar, mas não se esqueça que é um trono que dispensa dons e presentes. Aleluia, aplauda Senhor, diga eu creio. Vá diante de Deus e peça aquilo que você precisa. Lá existe graça para a tua vida. Tiago 1, 16 e 17 diz: não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá no alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O trono é um lugar de adoração, mas é um lugar de pedirmos o que necessitamos. O Rei da Glória se assenta no seu trono de graça e ouve todas as orações dos seus filhos. Você tem acesso irrestrito a esse trono de graça. Então cultive um coração que ama orar. Jesus ensinou: pedir e dar-se-vos-á. Você já fez alguma petição para Deus hoje? Se não fez, está perdendo seu tempo, porque o trono dele tem boas dádivas e dons perfeitos e de graça. Em terceiro lugar, diante do trono nós devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Romanos 8, 28 diz: sabemos, diga sabemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu querido, o que Deus está intentando para você é o bem. E se você é de Deus, se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, Ele está conspirando para fazer o bem na tua vida. Amém? Vai dar certo, diga vai dar certo. Porque Deus não perde uma batalha. Às vezes a gente dá trabalho, né? É que nem um pai que às vezes tem filho que tem que ser muitas vezes disciplinado. O outro não, é mais obediente e não tem disciplina. Mas é filho. E porque é filho é amado. E Deus, meu querido, Ele não vai perder essa batalha. Ele vai trabalhar na tua vida até que você esteja pianinho diante dele, dizendo: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Mas vai dar certo. Olha para o teu irmão do lado e diga: vai dar certo. Romanos 8,34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Jesus está fazendo no trono? Está orando por você, meu irmão. Que oração poderosa. Deus nunca disse não para Jesus, sabia? Uma única vez, lá no Getsemane, que ele falou: se possível. Mas ele mesmo retirou a pergunta, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Não, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Porque se ele quisesse, ele poderia dizer: não vou morrer por esse povo, não. Mas ele queria morrer por nós. E hoje ele está intercedendo por você e por mim. Eu vou dizer uma frase aqui que pode parecer muito exagerada, mas eu quero dizer que Jesus 100% das vezes não responde às orações que nós não fazemos. Então, se você precisa de alguma coisa, não fique esperando: ele sabe o que eu preciso. Não, ele quer que você peça. Quem não chora não mama, não é isso? O bebezão que começa a bé, ele mama. Se ele ficar quietinho, a mãe vai dormir a noite inteira. Com Deus é assim também. Se você não pedir: eu sei que Ele sabe que eu preciso, eu não mereço, vai ficar sem. Você quer alguma coisa de Deus? Quantos aqui precisam de alguma coisa de Deus? Então pede. A Bíblia está dizendo que o trono dele é trono de graça. E você deve chegar lá com coragem e intrepidez para pedir a Ele e encontrar socorro
em ocasião oportuna. Para quem oramos, não é para um pastor, para um padre, não é para um pai bem intencionado, mas que não consegue resolver todos os problemas. Nós oramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele tem poder para ouvir a nossa oração. E nesse momento Ele está intercedendo por nós. Em quarto lugar, entenda que o trono de Cristo está no centro do universo. Diga assim: o trono de Jesus está no centro do universo. Você sabia que no centro da Nova Jerusalém está o trono de Deus e o trono do Cordeiro? Apocalipse 22:1 diz assim: então me mostrou o rio de água da vida, brilhando como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, diga, no meio da sua praça, e de uma ou de outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, quando o seu fruto dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. No centro da Nova Jerusalém está o trono, e do seu trono sai o rio da vida, e também logo que sai no rio da vida tem a árvore da vida no centro da praça, para que as nações sejam curadas com as suas folhas e comam do fruto para terem vida eterna. Então eu quero que você saiba de uma coisa: no centro do universo, irmãos, não está o homem. Você não é o centro de nada. O centro do universo é Jesus. É Ele quem governa. É de lá que emana o poder da história. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei o que vai acontecer no final dessas eleições. Mas uma coisa eu sei: Jesus está no trono, e Ele permanecerá no trono, a despeito de quem ganhar essa eleição. Amém ou não? Quantos pode dizer aleluia? Ele está no centro de todas as coisas. Robert Strauss, que serviu vários presidentes americanos como estrategista político, ele é citado por muitos como o maior estrategista político que já existiu. Certa vez ele cunhou uma frase que virou emblemática no meio dos políticos da alta corte americana. Ele diz assim: todo mundo no governo é como uma formiga que está sobre uma tora de madeira flutuando sobre o rio. Cada um pensando que ele está guiando a tora, mas na verdade todos estão indo com a corrente. A formiga que está em cima da tora acha que ela que está governando o navio, mas quem está governando é a corrente. Sabe esses políticos que estão aí, que se acham bambambam, que estão conspirando e manipulando? Eles são a formiga em cima da tora, porque quem comanda isso é o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. Pode aplaudir mais, Ele merece. É por isso que é para Ele que nós temos que ir. Presta atenção no que eu vou dizer. Os maiores dominadores do mundo foram vencidos pela morte. Nenhum deles ressuscitou, mas Jesus ressuscitou e vive eternamente. Os governadores desse mundo têm autoridade limitada, por um tempo limitado. Somente Jesus possui autoridade infinita e por toda a eternidade. Os líderes desse mundo podem dominar as manchetes por um tempo, mas nenhum deles dividiu a história em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Grandes líderes podem ter conquistado boas coisas para os seus liderados, mas somente Jesus pode dar vida eterna. Alguns líderes exibem grande qualidade e habilidades políticas, como Abraham Lincoln, mas todos eles são mortais. No dia do enterro do Abraham Lincoln, o secretário de guerra dele, chamado Edwin Stanton, disse uma frase célebre: "Now he belongs to the ages." A tradução literal seria: agora ele
pertence às eras, mas ficaria melhor no português. Agora ele pertence à história. Mas somente um rei pertence à eternidade, e esse rei é Jesus. Jesus não pertence às eras, ele pertence à eternidade. Ele reina sobre as estrelas, mas ele reina nos nossos corações. Não é lindo isso? Ele habita o mais alto lugar, mas também habita no coração do contrito de espírito. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o meu rei. Diga assim, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, mas diga, Ele é o meu rei. Aleluia, glorifica ao Senhor. Se expresse, meu irmão. Hoje é dia de glorificar a soberania do Senhor. E eu termino essa palavra dizendo que Jesus é o Filho de Deus e o Filho do homem. Ele é da eternidade e também é da história. Ele está no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ele está orando por nós enquanto nós oramos para Ele. Ao mesmo tempo que nós o buscamos, Ele está nos buscando. Ele é o mestre da verdade e a verdade a ser ensinada. Embora Ele esteja no alto, Ele habita conosco. Ele está vivo, ainda que tenha morrido. Ele é o Rei dos judeus, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Rei da glória, Ele é o meu Rei. Aleluia! Quem é que está no comando desta nação, igreja? Jesus. Então, Brasil, olha para cima. Olha para cima. Olha para cima, não olhe para as pesquisas. Olha para cima. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Pode aglorar, Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Se você entrou aqui nesta manhã, ou está me vendo pela internet, talvez você esteja no meio de um problema. Pode ser um problema pessoal, pode ser um problema familiar. Mas há um rei que está no trono, e o seu trono é de graça. E você pode ter acesso a Ele de uma maneira muito simples, crendo que Jesus morreu por você, pelos seus pecados. Mas ninguém pode tomar essa decisão, só você pode tomar. Então, se você hoje precisa muito do socorro de Deus, e você ainda não fez dele o Senhor da tua vida, talvez você até o ame, seja simpatizante dele, mas não fez dele o Senhor da sua vida, não se rendeu a Ele completamente. Eu quero orar por você, e hoje você pode ter o teu nome escrito no livro da vida. E eu quero orar com você e por você. Alguém quer entregar a vida a Jesus hoje? Levante a mão no seu lugar onde você estiver. Há alguém? Graças a Deus. Há mais alguém que quer entregar a vida para Cristo? Graças a Deus. Há mais alguém que quer entregar os seus problemas, as suas dores, os seus medos? Eu quero pedir a você, saia do teu lugar e venha aqui à frente, porque hoje o inferno vai ser completamente derrotado na tua história. Pode sair, você que quer fazer de Jesus o Senhor da sua vida, e você que está na internet, faça essa oração juntamente comigo. Saia do teu lugar. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de uma nova história. Vem aqui, por favor, aqui no meio, minha querida. Pode vir, saia do teu lugar. Hoje é dia de você receber ao Senhor. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu quero recebê-lo hoje como Senhor da minha vida e como meu Salvador. Eu quero te declarar, ó Deus, como soberano sobre a minha vida. Pode chegar, pode vir. Deus abençoe. Vai orando juntamente conosco. Diga: Senhor Jesus, hoje eu abro o meu coração e eu te peço, entra nele. Escreve o meu nome no livro da vida. Transforme a minha história. Eu creio que o que vai acontecer comigo, o meu destino,
depende de Ti. Por isso eu me rendo a Ti e Te confesso como Senhor da minha vida, em nome de Jesus. E a igreja aplauda o Senhor por essas vidas. Eu vou pedir para vocês acompanharem aqui os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês lá. Deus abençoe. Quantos aqui creem que Jesus é soberano? Querido, eu não sei do que você necessita. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua insegurança, qual é o teu medo. Mas diante de um Deus tão poderoso e tão gracioso, você já entendeu que Ele morreu por você? Que Ele deixa 99 ovelhas no aprisco para buscar uma ovelha perdida? Hoje é o dia de você se render a Ele e de trazer no seu altar, diante do seu trono, as suas petições. Então saia do teu lugar, você que precisa de uma intervenção e de um socorro de Deus, e venha aqui ao altar de Deus, porque nós vamos orar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Querido, levante as duas mãos para os céus e diga: Senhor Jesus, eu creio que o destino do Brasil está nas tuas mãos, e nós te pedimos socorro. Intervém na nação brasileira com graça e com misericórdia. Senhor, queremos continuar a avançar, pregando a boa palavra e combatendo o bom combate. Por isso nós cremos que a vitória é do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor.